Bora lá. Então vamos mais uma vez aqui reunidos, fechar os nossos olhos, agradecer a Deus a oportunidade de poder estar estudando essa doutrina maravilhosa dos Espíritos, junto a Jesus. Vamos procurar nesse instante esquecer os nossos problemas, procurar respirar, relaxar o nosso corpo físico, elevar o pensamento ao plano maior, nos conectar com a espiritualidade que tanto nos ampara, com muito amor, com muita sabedoria, e é com esse sentimento de muita gratidão, de muito respeito a todos os envolvidos, a todas as pessoas, a todos os espíritos que fizeram com que este dia acontecesse, essa aula acontecesse, os educadores estivessem aqui conosco, cada colega do plano maior. Sabemos que a nossa sala de aula ela é extensa e inimaginável para nossos olhos materiais. E assim tão agradecido que estamos, vamos pedir a Deus e a Jesus que possamos ter uma aula maravilhosa, envolvendo a nossa professora, a nossa educadora e colega Karina, que trará os ensinamentos dispensados para o dia de hoje, para a continuidade dos nossos estudos de introdução à doutrina espírita. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Deixa eu fechar a janela aqui. Vamos lá. Pessoal, agora quem quiser desligar o vídeo, fica à vontade. Pedimos para todos os áudios ficarem desligados, tá bom? Assim melhora a conexão e evita qualquer inconsistência na rede, tá bom? Karina, fica à vontade, tá? Quando quiser compartilhar para a gente. Então, a harmonização de hoje é o item 27, Liberdade em Jesus, do livro Palavras de Vida Eterna. Disse o apóstolo Paulo, com indiscutível acerto, que para a liberdade, Cristo nos libertou. Opa, voltamos. Para a liberdade, Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos dobreis novamente a um jugo de escravidão. Está em Paulo, Gálatas 5:1. Através de todas as circunstâncias, vemo-lo interessado, acima de tudo, na lealdade a Deus e no serviço aos homens. Não exige berço dourado para ingressar no mundo. Aceita de bom grado a infância humilde e laboriosa. Abraça os companheiros de ministério, quais se mostram sem deles reclamar certidão de heroísmo e de santidade. Nunca se volta contra a autoridade estabelecida. Trabalha na extinção da crueldade e da hipocrisia, do simonismo e da delinquência, mas em momento algum persegue ou golpeia os homens, que lhe sofrem o aviltante domínio. Vai ao encontro dos enfermos e dos aflitos para ofertar-lhes o coração. Serve indistintamente, sofre a incompreensão alheia, procurando compreender para ajudar com mais segurança. Ensinou-nos, assim, não a liberdade que explode de nossas paixões indomesticadas, mas a que verte, sublime, do cativeiro consciente, as nossas obrigações, diante do Pai excelso. Nas sombras do eu, a liberdade do faço o que eu quero, frequentemente cria a desordem e favorece a loucura. Na luz do Cristo, a liberdade do devo servir gera o progresso e a sublimação. Assimilemos do mestre o senso da disciplina,
Se quisermos ser livres, aprendamos a obedecer. Apenas através do dever retamente cumprido, permaneceremos firmes, sem nos dobrarmos diante da escravidão, a que, muitas vezes, somos constrangidos pela inconsequência de nossos próprios desejos. Pessoal, a aula de hoje, ela vai trazer bastante, a Karina vai explorar bastante sobre Jesus. E o que é essa harmonização, item 27, liberdade em Jesus, nos traz? Jesus é o nosso exemplo, o nosso modelo e nosso guia. E o que ocorre com isso? Temos nele o nosso exemplo de que forma? Rapidamente, quando foi imposto a Jesus, perguntado por ele, se o povo deveria recolher imposto, pagar imposto a Roma. O que Jesus disse? Dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. O que ele quis dizer com isso? Nós devemos obedecer à lei dos homens. Nós estamos no momento e na vida que nós devemos estar, nós devemos passar pelas provas e pelas expiações que necessitamos. Devemos seguir sempre o seu ensinamento, com muita resignação, muita fé, nunca colocando a rebeldia à frente, nunca deixando com que as nossas paixões, os nossos defeitos, que temos muitos, possam sobressair ante uma comparação com a nossa força de vontade em querer superar os nossos defeitos, superar o nosso ego, o nosso orgulho. Temos que ter em Jesus o nosso exemplo, tá bom? Então, hoje vamos dar continuidade com os ensinamentos. Passamos, então, para a Karina, que tem bastante material para mostrar para vocês aí. Estamos à disposição, Karina. Boa sorte aí. Boa aula, pessoal. Deixa eu ver aqui se eu estou com o áudio ligado. Vocês estão me ouvindo, né? Sim, eu vou desligar meu áudio aqui, tá, Karina? Tá bom. Assim você fica mais à vontade de me ouvir, Tá bom. tá? Qualquer coisa me chama. Fechado. Vamos lá, pessoal. Boa noite. Então, hoje a gente vai falar da lei natural que ficou na aula passada, né? Que a gente ficou de rever, de revisitar. A gente vai falar um pouquinho da lei natural. Olha aí, a nossa amiguinha já bombando. Reencarnação, o Consolador e o nosso Consolador prometido. Como a gente já tinha conversado e combinado, eu vou fazer blocos, tá? E em cada final de bloco, eu vou abrir para que vocês tirem as dúvidas, para que o Miguel complemente, caso ele queira, tá? Para a gente poder bater um papo, para a gente tentar, apesar de ser virtual, a aula ficar um pouco mais interativa, tá bom? Então, no Livro dos Espíritos, ele diz o seguinte: o que se deve entender por lei natural? Aí eu pergunto para vocês, o que vocês entendem dentro do conhecimento que vocês adquiriram e que vocês têm? O que vocês entendem por lei natural? Escreve para mim aí no chat, para a gente dar uma olhada. Vamos tentar interagir dessa forma. Quem não souber, não tem problema, tá? Mas quem souber, fala para mim aí o que você entende como lei natural. Pode errar, tá, gente? Não tenham medo de errar. Vocês já tentaram... quando a gente pensa em Deus, né? Isso, é a lei de Deus. Tudo que vem nele, que vem dele. É isso aí, Ludmila. Quem mais? Todo mundo concorda com a Ludmila? Alguém tem alguma coisa a declarar? Então, no Livro dos Espíritos, o que é dito, tá?
Pessoal, desliga o áudio, quem deixou o áudio ligado, por favor. A lei natural é a lei de Deus, né? Então, quando a gente fala lei natural, como é que eu consigo sentir essa lei natural, né? A gente, todos os dias, a gente não tem, pelo nosso próprio fisiologismo, nós acordamos, nós temos que dormir um determinado tempo, né? Para a gente se sentir reconfortado, para nós nos sentirmos descansados. Uns têm que dormir 8 horas, outros têm que dormir menos, 5 horas. Nós temos que nos alimentar. Então, é algo orgânico, né? Nós temos o oxigênio para que a gente respire. Sem o oxigênio, a gente não consegue respirar, não é mesmo? Nós piscamos, nós nos movimentamos, e isso tudo é de uma forma muito natural, né? A lei natural é a mesma coisa, é a lei de Deus. E aonde que ela se encontra, né? É a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer. Ele só é infeliz quando dela se afasta. Aí a gente se pergunta, né? Mas se eu tenho oxigênio, se todos os dias eu acordo, eu me movimento, eu tenho que me alimentar, é algo orgânico, é algo natural, a lei de Deus é a mesma coisa. Ela é orgânica, tá? E aí, no Livro dos Espíritos, é por isso que diz: indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer. Ele só é infeliz quando dela se afasta. Ou seja, eu tenho aqui a lei de Deus, que é imutável, certo? E tem o ser humano. Nós a interpretamos conforme as nossas vontades, conforme os nossos valores, conforme os nossos interesses. Por isso que muitas das vezes as pessoas confundem a lei natural, que é a lei de Deus, com a lei dos homens, ok? É eterna a lei de Deus? O que vocês acham? Vocês acham, falem aí comigo no chat, vocês acham que a lei de Deus é eterna? Ela é eterna, como eu havia dito, e imutável, né? Então, aí eu te pergunto, onde está escrita a lei de Deus? Que é o que a gente estava conversando anteriormente. Na nossa consciência. Ou seja, independe de religião, independe de raça, independe de credo, independe de classe social, tá? A lei de Deus, ela é imutável e ela está em nossa consciência. Às vezes, no nosso dia a dia, a gente, vamos supor, a gente está andando no trânsito e a gente faz uma barbeiragem, ou fazem uma barbeiragem com a gente. A primeira coisa, o primeiro ímpeto que a gente tem, né? Fulano! E fala, né? Vários palavrões, quando não, abre a janela e começa, né? Ai, você é braço, é isso, é aquilo, aquilo outro. E aí, a gente se coloca na posição de Deus e se pergunta: como Deus teria reagido? Como Jesus teria reagido? Porque eles são os nossos exemplos, né? E aí acontece toda a briga, toda a discussão, e a gente chega em casa pesado. Nossa Senhora, chega que o ombro dói, né? O ombro dói, dá dor de cabeça, fica com dor no corpo todo. E aí deita a cabeça no travesseiro e fica pensando. Fala, poxa, aí né, absorve o dia, respira e pensa, nossa, eu poderia ter agido diferente. Eu não precisava ter aberto a janela e apontado o dedo. Eu não precisava ter dito alguns palavrões, né?
não precisava ter discutido. Então, a gente começa a pesar. Por quê? Porque é uma coisa natural. Porque dentro da nossa consciência, nós temos esse registro do que é o certo, do que é o errado, do respeito ao próximo, do amar ao próximo como a si mesmo. Então, nós temos isso dentro da nossa consciência, sem que a gente, toda hora, fique falando, mostrando como um RG, como um documento. Isso é orgânico, está dentro de nós. Então, aí a gente acorda no dia seguinte, mais leve, faz uma oração, e ao longo da semana, aquele episódio que aconteceu no início da semana, ele pode vir a acontecer novamente. E aí o que acontece? A gente pensa. A gente pensa 2 vezes. Aquela situação que a gente, no primeiro momento, a gente não pensava, aí agora a gente começa a pensar. A gente fala, poxa, peraí. Eu vi que na semana passada eu fiquei com dor no ombro, fiquei com dor de cabeça, muitas pessoas dormem mal, fiquei com o corpo pesado, aí deitei a cabeça no travesseiro, pensei em Deus, pensei em Jesus e vi que o que eu fiz estava errado. Por mais que a pessoa estivesse errada ou você certo, independe da atitude, né? Independe de quem está certo e quem está errado. A gente não pode agir com violência, né? Agir com ignorância, agir com orgulho, com egoísmo, que são esses os obstáculos do dia a dia que a gente vai galgando devagarzinho, que não é do dia para a noite. E aí, na semana seguinte, acontece a mesma coisa, só que dessa vez, eu que faço a barbeiragem. E aí, o outro tem a mesma reação que eu tive com o colega da semana anterior. E aí você se coloca reativo e fala, caramba, qual é a primeira coisa que a gente faz? Se lá, na semana passada, tudo que eu fiz, de xingar, de entrar na sintonia, fiquei com dor no corpo, fiquei mal, e agora acontece a mesma coisa, só que eu estou do lado oposto, eu vou pensar. Eu não vou agir de sopetão, como da primeira vez que aconteceu. Eu vou pensar, eu vou falar, opa, peraí, eu não preciso agir com ignorância, eu não preciso xingar, não preciso gritar, eu preciso entender, claro que tem situações do dia a dia que é difícil a gente pensar, né, com tanta tranquilidade, porque as coisas acontecem de forma muito rápida, mas isso fica registrado na nossa consciência. De tudo que eu passei lá a semana passada, na segunda vez eu vou pensar. Vou falar assim, peraí, eu não vou agir da mesma forma, né? Então, a lei de Deus, ela é imutável e está na nossa consciência, tá? Ela não vai mudar. Se eu falar da lei de Deus agora, em 2020, e falar da lei de Deus em 2100, é a mesma coisa. O que muda são as leis dos homens, tá bom? Na 616 do Livro dos Espíritos, a gente vai seguir aí um pouquinho no Livro dos Espíritos, para até vocês poderem, para quem não conhece, ter um pouco mais de conhecimento sobre o Livro dos Espíritos, que é uma das nossas obras básicas, e para a gente começar a estudar, que aí ao longo do curso, no GEMB, os próximos cursos aí, vocês vão, ao final do Mediúnico 3, vai estar completo o estudo do Livro dos Espíritos. Então, a gente começa no seguinte, na 616. Será possível que Deus, em certa época, haja prescrito aos homens o que noutra época lhes proibiu? E aí, vocês acham que Deus, quando fez a lei natural, quando fez a lei, ele havia escrito de uma forma e com o passar
dos anos, dos meses, ele foi incorporando regras, incorporando conceitos e valores? O que vocês acham? Acham que sim? Acham que não? Falem para mim aí. Sim, concordo, Elaine, sim. Ludmila, sim, somente a lei de Deus, a lei dos homens. E aí, o que vocês acham? Vocês acham que Deus foi incorporando? Ou ele escreveu, ele criou a lei e findou-se? Acho que não muda. Roseli, sim, eu acho que sim. Suzana, sim, eu acho que ele foi incorporando. A Roseli também acha. A Gisela, eu acho que não muda. A Ana Carolina, eu acho que não. Então, vamos lá. Vamos ver o que o Livro dos Espíritos fala para a gente aqui. Deus não se engana. A gente não tinha falado que ele é imutável? Que eu posso ler, eu tenho na minha consciência a lei de Deus, a lei natural, dentro da minha consciência. Eu já nasci com isso. E aí, passa-se 50 anos, eu desencarno, reencarno novamente, numa outra época, num outro momento, e a lei muda? Não. Então, será possível que Deus, em certa época, haja prescrito aos homens o que noutra época lhes proibiu? Deus não se engana. Os homens, deixa eu tirar minha carinha aqui, senão vocês não vão ver. Os homens é que são obrigados a modificar as suas leis por imperfeitas. Ou seja, a harmonia que reina no universo material e moral são estabelecidas por Deus desde toda a eternidade. Então eu vou lá, entendo que a lei natural, ela em 10 anos, amar ao próximo como a ti mesmo, ela vai vigorar, e quando for no 11º ano, as coisas mudaram no planeta e eu não vou mais ter essa lei. Eu agora não preciso mais amar ao próximo. Agora não preciso mais amar, agora eu só vou respeitar. O amor não nos cabe nesse momento, apenas respeito, compaixão, solidariedade. Não. Então nós, homens, que somos fadados ao erro, por isso que nós estamos aqui na Terra, é que modificamos essa lei. Então vocês podem ter certeza que aí lá, naquela história do carro, quando a gente bate o carro e fala para o amiguinho, você é isso, aquilo, aponta o dedo, e a gente deita a cabeça no travesseiro, sente pesado e vê que a gente de fato fez alguma coisa errada, porque a lei natural, a lei divina, ela está registrada na nossa consciência, aí vem esse torpor, que aí a gente fala, nós somos imperfeitos. Então o homem, a justiça dos homens é imperfeita, porque nós, seres humanos, somos imperfeitos. Ai, Karina, mas a gente não pode chegar um dia à perfeição? Podemos, claro que podemos. Só que isso está um pouquinho longe para sermos espíritos puros. Ainda a gente tem que galgar muita evolução, muitas experiências, muitas situações que a gente precisa vivenciar para poder aprender, para aprimorar o nosso conhecimento, a nossa moral, né? Para que a gente evolua. Isso a gente não faz do dia para a noite, como a gente vem falando em todas as aulas anteriores, tá bom? A todos os homens facultou Deus os meios de conhecerem a sua lei? E aí, o que vocês acham? Vocês acham que Deus, quando fez a lei, ele fez para as crianças? Ele fez para as mulheres e só para os idosos?
Então, quando ele divulgou apenas para esses 3 segmentos, crianças, mulheres e idosos. O que vocês acham aí? Vamos interagir. Vamos ver o que o pessoal escreveu. Acho que não muda, acho que não muda. A percepção do homem de acordo com a sua evolução, isso aí. Roseliopes, não, quem muda somos nós, isso para todos. Aí o pessoal falando que é para todos, que Deus quando divulgou para todos. Não, a lei é para todos, fez para toda a humanidade. É isso aí. Eita, Miguel, a gente já pode apertar nesse questionário, hein? Então, vamos ver o que o Livro dos Espíritos fala na questão 619. O meu coisinha não está funcionando. Todos podem conhecê-la, mas nem todos a compreendem. Quando a gente... Lembra que a gente falou nas aulas atrás também que a gente leu uma estrofe ou um capítulo do Evangelho hoje, agora. Aí a gente compreende, a gente entende, compreende, porque entender e compreender são coisas diferentes. Então a gente entende e compreende dentro do nosso cenário atual, dentro da nossa vivência até 9 de setembro de 2020. Aí eu vou ler o Evangelho, eu fecho o Evangelho, e passa-se meses, vou ler o Evangelho daqui 12 meses, que seja, ou daqui 5 anos, ou daqui 1 mês. A mesma lição, o mesmo capítulo, o mesmo item, a mesma estrofe, e aí eu enxergo de uma outra forma. Então, quando no Livro dos Espíritos diz que todos podem conhecê-la, mas nem todos a compreendem, significa que a nossa evolução vai com base na nossa evolução. Então, aqui em 2020, eu estou com um nível de conhecimento evolutivo X. Daqui 10 anos, daqui 1 mês, daqui 5 anos, eu estarei com um nível evolutivo um pouco mais adiantado. Então, é por isso que ele diz, todos podem conhecer, eu posso ler, mas compreender da forma que Deus nos deixou, que Jesus trouxe como exemplo, a gente não consegue compreender na sua totalidade. Mesmo porque nós ainda não temos conhecimento moral para isso. Tá? Vamos às dúvidas? Não, a lei é para todos, fez para toda a humanidade. O Miguel falou, pode deixar, vamos apertar mesmo. Pessoal, alguém mais com dúvidas com relação a esse ponto sobre a lei natural? Lei natural, lei divina, mesma coisa. Nossa consciência, tá? Compreendemos na sua totalidade? Ainda não. Podemos compreender com o passar do tempo? Ao longo do tempo, ao longo dos anos, vamos compreendendo na essência que foi quando Jesus veio à Terra e exemplificou essa lei, né? Então, portanto, tudo que a gente faz, as atitudes que a gente toma, os pensamentos, porque às vezes a gente pode não ter a atitude, mas a gente pode pensar. E quando a gente pensa, automaticamente a gente exerce sobre nós a energia negativa quando o pensamento for negativo e a energia positiva quando o pensamento for positivo, né? Mesmo que a gente não tenha a atitude de fazer, tá? Mas a partir do momento que você pensa, está na sua consciência a lei natural que automaticamente acende o sininho e fala para você assim, ô Karina, opa, peraí, alguma coisa está errada. Por mais que seus valores sejam diferentes, por mais que você tenha pouco entendimento, tá? A lei está na nossa consciência, ela é orgânica, assim como a gente precisa dormir,
assim como nós precisamos nos alimentar, tá bom? Vamos ver o que o pessoal colocou aqui. O Juninho falou o seguinte: como podemos evoluir tanto assim se só existe em Jesus Cristo essa evolução? Acho que nunca teremos, pois sempre temos que melhorar em algo. Juninho, é o seguinte, a gente tem um exemplo de Jesus, né? Ele é o nosso único exemplo de homem exemplar. Eu vou seguir aqui na aula, eu vou falar sobre isso, tá? De exemplo de amor, de caridade, de justiça, enfim. Nós temos Jesus. O que a gente tem que ter como exemplo é ele. Então, a gente não pode pensar assim, poxa, eu nunca vou chegar no nível de Jesus. Calma aí. Não é que a gente não vai chegar. A gente precisa ter ele como exemplo e nós, todos os dias, vamos galgar, a cada dia, um passinho para a evolução. Aí você se pergunta, poxa, mas tem semana que eu passo, menina, e que eu acho que eu não tô legal, que eu voltei para trás aí, regredi uns 3 anos, né? Por conta de algumas atitudes ou por conta de alguns pensamentos negativos, tá? O ser humano, ele está sempre em constante evolução, mesmo que seja um grão de arroz, tá? A gente nunca retrocede, a gente sempre evolui, tá bom? Então, o nosso exemplo é Jesus, tá, Juninho? Como o nosso exemplo é Jesus, nós temos que tentar evoluir e chegar próximo a ele, tá? É difícil? Nossa! Menino do céu, ó, bota aí que eu tô até suando já, gente, que cada vez que eu penso nisso, eu fico suando, falo, meu Deus, dai-me forças para que eu consiga evoluir pelo menos um tiquinho assim, ó, para chegar na próxima encarnação que eu tiver, o carnezinho tá um pouquinho mais quitado, né? Tá respondido, gente? É isso aí, vou precisar de uns 10 vidas. Mas é possível alcançar essa evolução? Será a ordem natural? É a ordem natural. E é possível alcançar essa evolução, tá? Porém, essa evolução galga-se anos. O Miguel não falou a semana passada na aula que a gente está no mundo de provas e expiações? Nós estamos aí no mundo de provas e expiações, onde a gente tem que, ó, suar para poder aprender. E eu vou falar para vocês, não são aprendizados que a gente tem, que nem eu falei, citei agora, do trânsito. São aprendizados que a gente tem dentro do nosso lar, dentro da nossa casa, com os nossos familiares, no nosso dia a dia com os nossos colegas de trabalho, nas reuniões que a gente participa, ou indo até um supermercado, encontrando as pessoas, tá? Então, assim, isso tudo é aprendizado. Isso tudo é evolução. Então, quando a gente fala assim, orar e vigiar, a gente sempre fala isso para vocês. É para a gente estar sempre atento, sempre alerta. Porque quando a gente menos espera, quando a gente baixa a guarda, é que as coisas acontecem, tá? Então, é possível, sim, alcançar essa evolução, tá, Ludmila? E é uma ordem natural. Vidas, muitas vidas. Elaine, o dia que alcançarmos essa evolução, não precisaremos mais reencarnar nesse mundo. O dia que formos espíritos puros e o dia que as nossas faltas, espíritos puros, que eu estou falando para vocês, não são superiores. Vocês vão aprender um pouco mais lá na frente. Eu não vou entrar nesse mérito agora. Mas espíritos puros não reencarnam mais, tá? Então, para a gente alcançar esse mérito de espíritos puros, a gente tem que passar ainda por uma série de situações, por uma série de experiências, para que a gente evolua a cada dia, tá? Vamos lá, gente? Vamos seguir? Tudo tranquilo até aí, né? E aí, eu vou contar para vocês a história agora da reencarnação, né?
Então, deixa eu até fechar aqui o chat. Espera aí, gente. Eita! Saí sem querer, ó. Vou contar a história para vocês. A gente vai falar um pouquinho de reencarnação agora. Tem esses dois livros que vocês farão a leitura dele no Aprendizes, tá? Aprendizes 2. Aprendizes 1 e Aprendizes 2. A gente vai começar aí, por enquanto, com Há 2000 anos, que é de Francisco Xavier, tá? Pelo Emmanuel. Então, a gente tem lá um personagem que nada mais é que a história do Emmanuel, né? Que é o parceiro de vida aí do Chico, que é o mentor do Chico, onde ele auxiliava o Chico a escrever essa série de livros e estava com ele quase todo o tempo, né? Então, há 2000 anos atrás, lá quando Jesus Cristo veio à Terra, ele era o Publius Lentulus, um senador romano, tá? Então, por que eu coloquei aqui o Publius, para vocês poderem entender, fiquem na cabeça com isso. O Publius e o Nestório, tá? Escravo romano. São a mesma pessoa, ok? Então, Publius, ele lá, quando Jesus esteve na Terra, ele também estava, o Publius reencarnado, e ele era um senador romano. Então, lá em Roma, tinha aquela história, né? Que as pessoas, elas eram preconceituosas, elas eram arbitrárias, né? Viviam naquela riqueza, quando a riqueza moral ela não era falada, ela não era dita. Então as pessoas queriam muitas festas, muitos bens, muita gente que gostava de espezinhar os outros, né? Então não existia muito respeito. E o que denominava se a pessoa era boa ou não era o seu cargo no parlatório, no sinédrio, ou era um cargo no governo, né, lá de Roma, ou era os bens que você tinha. Então, você tem muitos bens, você tem nome, você tem a casta, né? Então você é ok. Esse quesito da moral não era falado. De conhecimento, de religião interna, de se transformar. Isso não existia. E aí nasce Jesus. Então, nessa época que Públio viveu, foi na época que Jesus estava peregrinando, né? E falando do Evangelho, falando e exemplificando o Evangelho. E aí, Públio, como era um cara austero, tinha muita grana e tinha um cargo. Eu não vou dar muito spoiler do livro, tá? Porque vocês vão ler. São duas leituras maravilhosas. Recomendo mesmo, vocês vão gostar. A gente lê esses livros assim em uma semana. É muito bom. E aí, ele todo cheio da empáfia, ele tinha uma mulher, ele era casado e tinha 2 filhos, né? E como ele era aquela pessoa que acreditava na época em divindades, né? Aquelas divindades, aqueles deuses, colocava oferenda para esses deuses, acreditava que os deuses poderiam fazer com que melhorasse um cargo, que um filho não ficasse doente. Ele tinha a mulher dele, a Lívia.
E aí, Jesus peregrinando, e Jesus já era muito conhecido no meio de Roma, em Israel, no Sinédrio, por César, né? E nas catacumbas, Jesus era muito conhecido. E aí, um determinado momento, numa situação da vida dele, ele conhece um rapaz, e esse rapaz, eles estavam indo, o Públio e a família dele estavam em viagem, né? Porque ele ia trabalhar em outro lugar que distante de Roma. E aí esse rapaz, aí eles estavam indo em carreata. E aconteceu um determinado problema lá na viagem. E aí os chefes da segurança, que nada mais eram que os escravos, falaram para ele assim, olha, é esse fulano aqui que ocasionou esse acidente. Eu não vou contar o que é, vou falar rapidinho. E aí, ele, com toda aquele seu autoritarismo, aquela sua empáfia, para não demonstrar, né, vulnerabilidade, que é uma palavra que hoje a gente sabe, né, o que é, naquela época não se existia isso, não se conhecia. Ele, diante de todos aqueles servos, o comandante falou o seguinte: meu senhor, o que eu devo fazer com esse escravo? Ele falou, venda-o. E aí vendeu. Públio passou por uma série de dificuldades, passou por uma série de problemas. Ele era uma pessoa muito orgulhosa, muito egoísta, tinha esses valores de divindades enraizados, né, na sua casta, na sua família, e não conseguia entender os ensinamentos de Jesus. Então, a gente vai falar um pouquinho aqui. Então, no século I, cenário nascente do cristianismo, para a gente poder ir avançando, com a sua esposa Lívia, teve 2 filhos, Flávia e Marcos. Marcos, sequestrado pelo pai de Saul, escravo vendido a pedido de Públio. Então, o que acontece? O filho do Públio, o mais novinho, o Marcos, ele é sequestrado pelo Saul, que é o que a gente está falando aí, que é esse escravo que ele mandou vender. Então o pai foi até o Públio e falou o seguinte: meu senhor, o meu filho é honesto, é uma pessoa trabalhadora, não foi ele que fez isso, e o senhor, por gentileza, com todo o respeito, o Saul foi lá, né? Falou assim, o pai do Saul foi lá e falou assim: por favor, traga meu filho de volta. Aí o Públio, com aquela sua empáfia, não queria nem saber, falou assim: eu não sei nem de quem você está falando, né? De forma geral, e eu não vou ajudar. E vida seguiu. E o pai do Saul, ele ficou com isso na cabeça, porque ele queria fazer o que? Ele queria se vingar. E tanto que ele se vingou que ele foi e sequestrou o filho do Públio, o Marcos, que é o filho mais novo, tá? Ele tinha 2 filhos, a Flávia e o Marcos. E aí ele arquitetou todo um plano. O pai de Saul, que é o escravo vendido pelo Públio, arquitetou todo um plano e ele conseguiu sequestrar o menino, que depois ele ficou com o menino e fez o próprio menino de escravo, né? Vamos lá aqui. Lívia converte-se a Jesus e frequenta as catacumbas em Cafarnaum. E é o que acontece? Depois desse episódio, né, do sequestro do filho, eles ficam anos procurando o filho. Anos. E não conseguem achar. Porque o plano foi tão arquitetado de forma tão perfeita, ele pagou uma série de pessoas na época. E ele não conseguiu localizar o menino. E aí, a Lívia, né, lá na casa deles, do Públio, a Lívia, ela tinha uma moça que trabalhava com eles, que ela tinha muita fé em Jesus, né, e acreditava no Evangelho e em todas as palestras que Jesus falava, em todas as falas, os exemplos de Jesus, ela acompanhava isso com a família dela. E aí ela falou para a Lívia, falou assim: minha ama
por que a senhora não começa a entender Jesus, né? O enviado de Deus. E aí começou a citar, a falar de Jesus, tudo de bom que ele fazia. E aí a Lívia começou a ler mais, né, sobre Jesus, a frequentar um pouco mais essas reuniões, que essas reuniões elas eram escondidas, né, porque Roma não aceitava isso. E aí ela se converte, porque ela vê que ela começa a melhorar, ela vê que ela começa a ficar tranquila, ela vê que tudo que aconteceu existe um porquê, tem um significado de ser, e ela começa a se tranquilizar. Isso ela fazia escondida do Públio, tá? O Públio não sabia. Então, vamos seguindo em frente. Época em que Jesus transmitia à humanidade os ensinamentos e prática do Evangelho. Públio, ao arrepender-se, descobre que Lívia foi morta na arena dos martírios de César. Então, o que acontece? Aí acontece toda uma história dentro do livro, né? Que eu estou resumindo muito aqui para vocês. E aí a Lívia se converte a Jesus e ela começa a seguir, né? Seguir a Jesus. E ela começa a ficar reclusa porque ela já não concordava com as reuniões que eram feitas em Roma. Eram reuniões onde tinha-se muita comida, muita orgia, muita bagunça. E aí ela começa a ficar reclusa dentro da casa dela e orando por Jesus, né? E aí, um determinado dia, ela está lá nas catacumbas de Cafarnaum e os seguranças, os soldados de Roma, entram nessas catacumbas e sequestram, na realidade, prendem todos que estavam ali orando por Jesus. Então, eles levam esse pessoal para a cadeia, né? E Lívia vai junto com a sua empregada, a moça que trabalhava na casa dela, que ela também estava lá. E Lívia tinha todos os, como eles dizem no livro, né? Tinha todo um perfil de pessoa, de sacerdotisa, ela tinha os traços leves, ela tinha uma roupa, era uma roupa melhor, né, do que a dos escravos ou dos empregados. Então era perceptível que ela não era, ela era bem cuidada, que era o que eles diziam, né? Tinha traços finos. E aí ela é presa. E aí quando eles começam, né, os soldados começam a separar o joio do trigo, fala assim, olha, aqueles que recusarem a Jesus serão soltos. E ela ficou firme. Não, 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 não. E aí desses 100, 20, né? Então 80 renegaram a Jesus e foram libertos. E os outros 20 foram mortos na arena do famoso César, onde ele jogava as pessoas lá que eram a favor e pregavam o cristianismo de Jesus e soltavam-se os leões e eles morriam, né? Então, Públio nem sabia, o Públio estava lá participando, estava ao lado de César, participando desse evento horrendo, né? E ele nem sabia, nem imaginava que a esposa dele estava lá. E aí, quando ele volta para casa, arremata ele sabendo que a mulher dele morreu. E aí, vida seguiu. Passa-se 50 anos dessa história. 50 anos. Públio desencarna, né, lá atrás, e volta como Nestório, um escravo romano. E aí ele volta no século II do cristianismo. Ele volta após 50 anos da morte de Públio, volta como Nestório, escravo romano, percorre um caminho de aprendizado sobre orgulho e vaidade. Então, ou seja, ele começou a conviver dentro do reinado ali,
porque ele era um escravo e ele cuidava de uma das filhas de um dos senadores da época, né, que eu também não vou entrar nesse mérito agora, só para vocês ficarem um pouco por dentro, não se sentirem perdidos. E ele começa a cuidar dessa moça e ele percebe que ele tem uns roupantes sobre o que as regras de Roma, as regras de Israel, o Senado, ele fala coisas que um escravo jamais poderia saber, né? E isso tudo é o que está registrado no seu espírito, na encarnação anterior. E aí ele começa a cuidar dessa menina e ele, pelo fato dele ter muito orgulho, ser muito egoísta como Públio, ele sente, porque ele era um escravo. Ele falava, nossa, tem coisa que eu não consigo aceitar, né? E aí vinha aquele rompante, né? Aquele fervor de querer fazer as coisas, de querer, né, pagar na mesma moeda. E aí ele começa a conhecer Jesus. E aí ele começa a conhecer o Evangelho de Jesus. E ele começa a se afinizar com o Evangelho de Jesus. Nestório, ele tinha um filho, né? O seu filho Ciro, morre na arena de César por reafirmar as autoridades da época a devoção a Jesus e seu Evangelho. Ou seja, ele ficou tão temente a Jesus, ao Evangelho, a proposta que Jesus trouxe, ao exemplo, às lições, à caridade, ao amor, ao respeito, que aconteceu a mesma coisa. Eles estavam lá nas catacumbas de Cafarnaum, foram pegos, e aí, a mesma pergunta, era a mesma coisa, depois de 50 anos, os soldados continuavam com com essas mesmas atitudes. Quem renega Jesus e quem não renega Jesus? E ele e o filho dele foram até o fim e morreram, né, como está dito aqui, em devoção a Jesus. Então, para vocês poderem entender que as reencarnações, elas são de experiências diferentes. Então, uma vez eu venho rico, outra vez eu venho pobre, outra vez eu venho de classe mediana, uma vez eu venho negro, outra vez eu venho branco. Se um dia existir, uma vez eu venho azul, uma vez eu venho rosa, uma vez eu venho mulher, outra vez eu venho homem, e assim vai. Por que isso? Tá? Eu vou explicar logo na sequência dessa história. Para a gente poder ter as experiências, para a gente poder atingir a nossa evolução. Tá? Essa é uma outra história que está no livro O Céu e o Inferno, Juliane Marie, a mendiga. Então, ela está como uma mendiga no livro, né, no Céu e o Inferno, e ela era uma senhora rica da corte. E ela vivia de ajuda. Ela vivia de caridade das pessoas. E o maior medo dela, quando ela estava, né, moradora de rua, quando ela estava mendiga, era que as pessoas se afastassem dela pela sua fisionomia, que as pessoas não a ajudassem, que ela não tivesse apoio, que ela não tivesse ajuda. Então, a gente vai seguir aqui. França, né? Ela nasceu na França, ela era pobre, velha e enferma, vivia da caridade pública. Desencarnou vítima de acidente, porque ela ficou muito doente, e aí ela sofreu um acidente onde ela estava, as pessoas achavam que ela tinha se suicidado na época, e ela não se suicidou. Ela foi vítima de um acidente lá onde ela morava. Depois vocês leem O Céu e o Inferno, capítulo 8. Eu também estou resumindo para vocês irem lá e lerem, que esse livro tem várias histórias ótimas na segunda parte, sobre reencarnação, sobre como a gente vem, exemplos reais que já reencarnaram aqui no nosso planeta. Ela foi feliz e inteiramente devotada àqueles que mostraram compassivos. Então, ela fala, quando ela vem, né, no trabalho de desobsessão, na reunião,
ela fala que o medo dela era esse, que as pessoas não a ajudassem, mas que ela estava vivendo muito feliz e que ela não tinha o que reclamar. Mesmo ela sendo mendiga, ela não tinha o que reclamar. Ela não reclamava. Ela vivia aquela situação de dificuldade de forma muito serena, de forma muito tranquila, né? E aí, em junho de 1864, ela é evocada numa reunião mediúnica, né? E ela fala o seguinte, né? Quando ela retorna, e ela desencarna feliz, ela desencarna muito feliz. Ela desencarna depois, quando ela volta agora, ela fala assim, eu desencarnei muito bem, muito tranquila. Eu passei por todas essas provas com resiliência, com resignação. E aí ela volta falando o seguinte: caro presidente, voltei à Terra com a prova da pobreza. Foi para punir-me do vão orgulho com o qual repeli os pobres e miseráveis. Sem queixumes, suportei a provação. Nem por todos fui repelida. Esse era todo o meu temor. Então, ela passa por essa prova tranquila, né? E ela entende e reconhece que antes ela era uma pessoa que apontava, que maltratava, que desrespeitava quem era pobre, quem morava na rua. Então, ela reconhece isso e avalia e agradece a Deus por essa oportunidade de experiência, de refazimento do seu espírito para evolução. Não sofri no meu trespasse, ou seja, né, no desencarne. Eu sou feliz por ter cumprido a minha missão sem vacilações resignadamente. Pensou, gente? A gente tem que chegar nesse patamar aqui, ó, resignados. Chegou o problema? Vamos nos resignar. A gente tem que trabalhar com o sofrimento, agradecendo. É nesse estágio que a gente tem que chegar. Agradecendo que é um aprendizado, que a gente vai passar por isso de uma forma que Deus quer que a gente passe e conforme o nosso merecimento para que a gente aprenda. Tornei-me útil na medida das minhas forças, evitando sempre prejudicar os meus semelhantes. Ou seja, além dela ela morar na rua, ela ser doente, ela ainda via possibilidade de ajudar as pessoas, e ela ajudava. Hoje recebi o prêmio e dou graças a Deus ao nosso Divino Mestre. E aí, dúvidas? Vamos ver aqui. Como é que tá o pessoal? Que agora eu vou entrar na reencarnação no objetivo. Acho que ninguém tem dúvida, né? Deixa eu ver aqui. Cadê vocês? Cadê as dúvidas? Aqui. Tá demoradinho, acho que a minha internet está oscilando, gente. Vamos lá. Quando a gente está desencarnado, também evolui, também pratica o perdão? Gisela, sim, tá? Quando a gente desencarna, a gente entra num movimento de aprendizado, dependendo do nosso merecimento, cada um vai para um lugar, né? Cada um vai para um nível de evolução. Uns vão para o umbral, outros vão para mundos intermediários, outros vão para mundos um pouco mais superiores, mas a gente está em constante aprendizado, tá? Desencarnado também a gente evolui. Tanto evolui que quando a gente reencarna,
muitas das vezes a gente faz parte do nosso planejamento reencarnatório, tá? Também pratica o perdão, a gente tenta, tá? Porque quando a gente está desencarnado, o que você tem que entender que a gente só está sem a carne, tá? Somos espíritos. Então, essa casca aqui, ela fica mais leve. Então, mas somos as mesmas pessoas. Então, assim, a gente desencarna em determinado momento, em situação de vida, né? Com consciência, moral e conhecimento, tira essa veste e a gente se torna, né? Fica só o espírito. Então, somos as mesmas pessoas. E a gente também tem que praticar o perdão. Se a gente não praticava o perdão aqui, se a gente já tinha dificuldade, não vai ser diferente onde a gente estiver, tá? O que a gente tem que fazer é aprender. Podemos evoluir desde uma planta a ser humano? Podemos, Suzana. Isso está no curso do Átomo Arcanjo. A gente não vai entrar nessa seara agora, tá? Mas a gente vem lá do átomo. Então, é um curso muito bom que a gente tem aqui no GEMB. E lá para frente vocês vão aprender como que a gente nasce, né? Da onde a gente vem, que é do átomo. E aí a gente vai seguindo, conforme passam-se os milênios, a gente vai evoluindo, tá? Podemos reencarnar na mesma família? Podemos, tá? Podemos, Agnes, reencarnar na mesma família. Vamos lá, gente, vamos seguir. Em verdade te digo, ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Está no Evangelho, no capítulo 4, tá? Por que ele diz isso? Né? Por que Jesus diz isso? Porque nós precisamos passar por várias experiências para poder evoluir. Né? Não adianta a gente colocar uma criança para fazer um trabalho de montar um foguete. Ela tem que passar por todas as experiências, né? Para quando estiver crescida e com o conhecimento necessário, ela consiga montar esse foguete. Então, ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então, ele fala da reencarnação, tá? Precisamos passar por várias experiências, precisamos reencarnar para que a gente evolua e para que a gente vá galgando esse status de espíritos puros, né? Então, Jesus, quando ele veio, quando ele trouxe o exemplo das leis divinas, ele trouxe esse exemplo. Ele não quer que filho nenhum seu não evolua. Então, para eles, a lei divina é inadmissível, isso não existe, tá? Então, todos nós evoluímos conforme os nossos merecimentos, conforme as nossas atitudes em pensamento e em atitudes de fato, tá? Então, por isso que ele fala, vamos reencarnando, passando por diversas experiências para atingir o reino de Deus. Qual que é o objetivo da reencarnação? Quem é que sabe me dizer qual é o objetivo da reencarnação, gente? Vamos ver aqui, no bate-papo. Faltas cometidas. Melhoramento progressivo da humanidade. Deixa eu ver aqui no bate-papo o que vocês colocaram. O bate-papo está demorando para abrir. Quando desencarnamos, vamos lá, deixa eu ver aqui para cima. Na mesma família. Quando desencarnamos, como sabemos se fizemos uma boa encarnação ou não? Quando a gente desencarna, Cláudia, a gente chega e a gente vai ter que fazer o quê? A gente vai ter que prestar contas, tá? Do que a gente fez, do que a gente deixou de fazer,
dos acordos que a gente fez antes de reencarnar, que todos nós temos um planejamento, né? E esse planejamento, ele é consentido por Deus, né? E quando a gente desencarna, a gente tem que prestar contas de tudo isso, tá? E aí, automaticamente, a nossa consciência, a gente não tem as leis divinas, automaticamente a nossa consciência, ela vai nos culpando das coisas que a gente fez ou daquilo que a gente deixou de fazer, tá? Então, a gente sabe, sim, se a gente teve uma boa encarnação, reencarnação ou não, tá? Roseli, poxa, não quero a mesma família na próxima encarnação. Roseli, aí que você vem, tá? Porque a gente precisa passar por todas essas experiências e essas provas, e expiações, elas estão geralmente nas nossas famílias, com os nossos entes queridos, os nossos amigos, e é ali que é nesse núcleo que a gente precisa evoluir, tá? Então, cobre evoluir, é isso aí, gente, evoluir, oportunidade, evolução, reforma íntima. Quando desencarnamos, recuperamos toda a memória das vidas anteriores? Sim, recuperamos. Digo quando estamos somente em espírito, porque quando estamos no processo de reencarnação, essas lembranças não são apagadas. Elas são apagadas quando a gente reencarna. Quando a gente volta para a pátria espiritual, a gente, aos poucos, não é de imediato. Algumas pessoas conseguem lembrar de imediato, outras não. Aos poucos a gente vai relembrando de tudo, tá? Deixa eu fechar aqui. Vamos lá. Então, qual é o objetivo da reencarnação? São as faltas cometidas para o melhoramento progressivo da humanidade. Sem isso, onde há justiça, né? Então, o que adianta? Eu vou reencarnar uma vez, não passo por determinadas situações de egoísmo, de orgulho, de raiva, de dor, de amor, de solidariedade, de compaixão, e aí eu me torno um espírito cru? Não, né? Que objetivo seria a lei divina se fosse apenas isso? Nós estaríamos sendo muito ignorantes em achar que Deus fez esse planeta para que só fosse isso, né? Para que a gente não se melhorasse, para que a gente não aprendesse. Como se explica, então, a pluralidade das suas existências, ou seja, a reencarnação, né? Foi o que a gente conversou. Cada vez poderá ocupar posição diferente das anteriores, e nessas diversas posições se lhe deparam outras tantas ocasiões de adquirir experiências. Isso está no livro dos Espíritos, na questão 167. É aquilo que a gente já vem falando. Então, eu preciso passar por várias experiências, né, de classe social, de raça, de credo, de valores, para que eu evolua, tá? Não acreditem que nós teremos experiências grandes, como missões de espíritos missionários, tá? São coisas do nosso dia a dia mesmo, do orgulho, da nossa vaidade, do nosso egoísmo, de às vezes estarmos dentro da mesma família e nos sentirmos diferentes daqueles que convivem com a gente. Isso tudo é para o nosso aprendizado. É para que a gente comece a se entender e a entender o outro, tá? Existe limite para reencarnar ou é constante? O que vocês acham? Vocês acham que a gente reencarna 5 vezes e tudo bem? E aí a gente não reencarna mais? Respondam aqui para mim no chat. Vamos ver se esse chat aparece aqui para mim. Vocês acham que tem limite? Sim ou não?
Vamos ver aqui. A cada nova existência, o espírito dá um passo adiante na senda do progresso. Desde que esteja limpo de todas as impurezas, não terá necessidade das provas da vida corporal. Isso está no Livro dos Espíritos, questão 168. Ou seja, se eu estou progredindo conforme o meu planejamento reencarnatório, se eu conseguir passar por todas as provas com as quais eu combinei antes de reencarnar e passei com resignação, com resiliência, com respeito, com amor, com compaixão, agradecendo e entendendo, automaticamente eu vou tendo o meu limitador. Então eu vou evoluindo mais rápido e eu não vou mais precisando reencarnar, tá? Então é isso que no Livro dos Espíritos está dizendo aqui. Em que se funda o dogma da reencarnação? Na justiça de Deus e na revelação. Todos os espíritos tendem para a perfeição de Deus, para a perfeição. E Deus lhes faculta os meios de alcançá-la, proporcionando-lhes as provações da vida corporal. Está na questão 171. Ou seja, Deus é tão bom e tão justo conosco que nós erramos e ele nos dá a oportunidade de virmos novamente para experienciarmos novamente aquilo que nós caímos, que nós degringolamos, e para aprendermos. E isso pode ser 1, 2, 10, 20, 1000. Então, conforme o nosso grau evolutivo, intelectual e moral, a gente vem, e as experiências vão acontecendo. Por quê? Porque Deus quer que os seus filhos estejam no caminho de espíritos puros, no caminho do amor, no caminho da luz, né? Essa que é a intenção, ele não desampara ninguém. Perguntas? Vamos ver aqui se aparece agora o chat, que não está aparecendo aqui para mim, está demorando. Deixa eu voltar aqui. Aê, bonitinho. Vamos ver. Não há limite para a reencarnação, não há limite. Bom, já respondi, né, que há limite, desde que a gente vá aprendendo, se a gente for, né, gabaritando nas nossas reencarnações, a gente tem um limite, sim, a gente acaba não reencarnando mais e vai indo para outros mundos, né, para mundos mais evoluídos. Acho que não tem limite, não há limite. Deixa eu voltar um pouquinho mais aqui. Sim, temos que melhorar. Não há limite, depende da evolução. Acho que não tem limite, até evoluirmos também. Não tem limite. Depende. E a transição planetária? Poderíamos não desencarnar, mas reencarnar? Juninho, explica melhor essa sua pergunta que eu não entendi, por favor. Gisela, se a pessoa prejudica mais pessoas que as encarnações anteriores, ela está evoluindo? De alguma forma, Gisela, não é que ela prejudica, mas de alguma forma, dentro da sua consciência, ela está aprendendo, tá? Porque o que acontece? A gente cai, mas nessa queda a gente aprende. Tá? Nem que seja, lembra que eu falei para você, um grãozinho de arroz? Então, assim, pode acontecer da gente reencarnar com todo o nosso planejamento
E a gente não vai fazer nada daquilo que a gente combinou. A gente cai, cai, depois volta. Então, assim, pode sim, pode acontecer, tá? Juninho, você me chamou? Eu posso? Pode fazer a pergunta por áudio? Pode, meu querido, claro. Deixa eu fechar aqui, peraí. Manda bala. Que nem com essa transição planetária que está acontecendo. Uhum. Iria nós não reencarnarmos mais, se não estar evoluindo Ó, continuamente? o que está acontecendo agora a gente está passando por um momento de regeneração e de provas, expiações. Regeneração não, de provas e expiações. Então, nesse primeiro momento, vai depender muito da nossa condição evolutiva, tá? Aqui no planeta Terra, acho difícil a gente não reencarnar mais, tá? Porque ainda somos espíritos imperfeitos e ainda voltaremos, tá? Então, ainda não temos uma amplitude moral que faça com que a gente não reencarne mais na Terra, tá? Então, pode ser que a gente não reencarne aqui nesse planeta Terra, quando ele chegar num momento de regeneração, né? Onde o amor vai reinar, mas a gente pode ir para outros mundos. Então, a reencarnação ela não fica só neste planeta Terra, porque a gente acha que o nosso planeta ele é o único, quando não é, né? Nós temos vários planetas dentro do nosso universo. Então, a Terra, ela é desse tamanho aqui, ó. Quando vocês forem estudar lá no Aprendizes, no Átomo Arcanjo, ele é desse tamanho. Então, a gente tem outros planetas que também são coabitados e que têm espíritos que têm a sua moral também em deficiência, a sua intelectualidade também em deficiência. Então, quando a Terra estiver num momento de regeneração, pode ser que muitos espíritos que aqui estão hoje, como nós, não reencarnemos mais aqui na Terra. Pode ser que a gente vá para outros mundos, tá? Tá respondido? Sim. Valeu. Então Jesus diz o seguinte: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Gente, ele é o exemplo. Jesus é o nosso exemplo maior. Tá sofrendo, tá triste, tá se sentindo angustiado, tá feliz, tá contente, tá fazendo a caridade, tá respeitando ao próximo. Pense em Jesus. Tá? Sem ele, nós não vamos chegar ao reino dos céus. Não chegaremos. Porque ele veio e exemplificou como deve ser feito, como temos de fazer. Não temos que interpretar de formas diferentes, conforme os nossos interesses. Temos que interpretar o Evangelho, seguir o Evangelho com base no que Jesus trouxe de exemplo, né? Jesus é o exemplo de Deus, tá? Tenham isso na cabeça. Vamos lá, vamos seguir, hein, gente? A gente acabou aí reencarnação e lei natural, ok? Cristo, o Consolador, tá? Vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Isso está em Mateus, no 11, versículo de 28 a 30. Jesus nos alivia. Ele nos ampara. Ele nos protege. Ele nos acolhe. Tá? Eu não vou pensar naquele, lembra que a gente estava falando dos dogmas, dos acessórios, de plantas, das figuinhas, dos santos. Gente, Jesus. Jesus, quando veio à Terra, ele veio simples. Ele não usava nada. Eram aquelas vestimentas da época simples, as sandálias,
e só. Ele era o exemplo único em vida do Evangelho, tá? Então, vamos lá, vamos seguir aqui. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, está dizendo o seguinte, por que que ele fala, né, vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. O Evangelho diz o seguinte sobre essa frase, né? Todos os sofrimentos encontram consolação na fé, no futuro, na confiança, na justiça de Deus. Sou o grande médico das almas e venho trazer-vos o remédio que vos há de curar. Os fracos, os sofredores, os enfermos são os meus filhos prediletos. Isso está no Evangelho, né? Então, assim, todos nós somos filhos de Jesus, somos filhos de Deus, né? Ambos, Deus e Jesus, nos querem muito bem, muito bem. Eles querem que cada vez mais sigamos em frente e para que, se a gente precisa passar por determinadas situações de doenças, de sofrimento, por experiências distintas para evoluir, nós vamos passar por tudo isso para nós atingirmos o reino de Deus, tá? Então, Jesus veio e se mostrou exemplo de Deus, né? Então, eu sou um grande médico das almas e venho trazer-vos o remédio que vos há de curar. Então, gente, tá com problema? Façam uma oração sincera. Às vezes, gente, a oração, ela não precisa ser aquela oração com palavras bonitas, rebuscadas. Às vezes você pode falar Jesus, se for de coração, Jesus, me ajuda. Que com certeza, automaticamente, já vai direto para ele e a ajuda virá. Claro que não vem no tempo que a gente gostaria que viesse, mas vocês não tenham dúvida que vem. Então, façam a oração de coração. Pensem, não quero, Karina, não quero orar. Então, pensem em Jesus, né? Pensem na natureza, né? Em imagens bonitas, para que você mantenha o seu nível de pensamento elevado. Pensem em coisas boas, num abraço fraterno de alguém que você ama, que te passa coisas, energias boas, né? Num animalzinho que você tem em casa, num pet, em coisas leves, em coisas bonitas, em coisas de amor, em coisas de carinho. Então, não precisa, às vezes, fazer aquela oração rebuscada. Imagina Jesus e pede ajuda, tá? E agradecer também, né, gente? Que a gente é tão... eu acho que às vezes a gente é tão ingrato, né? Às vezes está acontecendo tudo muito bem na nossa casa, dentro do nosso ambiente de trabalho, da nossa vida. E a gente tem uma tendência a ser negativo, né? Falar, não, mas isso aqui, essa parede, a cor dessa parede não tá boa. Não, mas é porque a pessoa me olhou feio, eu também vou olhar para ela. Então, sempre tem alguma coisinha para reclamar. E quando tudo está indo bem, quando tudo está indo de forma saudável, a gente acaba esquecendo de agradecer. Quando a gente precisa agradecer, né? Aí que a gente tem que agradecer, porque na maioria das vezes a gente só pede. Né? Vamos seguir. Venho salvá-los. O que Jesus fala no Evangelho? Venho salvá-los. Vinde, pois, a mim, vós que sofreis, e vos achais oprimidos, e sereis aliviados e consolados. Não busqueis alhures a força e a consolação, pois que o mundo é impotente para dá-las. Ou seja, eu, Jesus, né, quando ele fala, venho salvá-los, eu, Jesus, que sou a verdade, eu que irei salvá-los, eu que irei orientá-los.
Então, siga-me, segue o meu evangelho, segue a mim, segue ao meu exemplo, que você estará no caminho reto, no caminho de evolução. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para as vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Isso está em Mateus capítulo 11, de versículo de 28 a 30. Quando ele fala aqui, gente, do meu jugo e do fardo, que ele é leve e suave, o que vocês entendem por isso? Contem para mim aí. O que vocês acham? Suave meu jugo e leve a minha lei. O que Jesus quis dizer quando ele veio aqui e exemplificou essa fala dele? Contem para mim aí o que vocês acham. Tá todo mundo quietinho? Ninguém vai dar sugestão? Ninguém? Vou seguir, hein? Vamos lá. Quando ele fala disso, isso está no Evangelho, ele quer dizer o quê? Que a gente tem o dever de sermos primeiro amor e segundo caridade. Por isso que ele diz que o nosso jugo ele é leve. Ele diz que o jugo dele é leve e a lei também, porque ela está pautada em amor e caridade. É simples. Nós é quem complicamos. Então, por isso que ele fala que é leve. Então, que nós temos que ter amor, amar ao próximo como a nós mesmos, sermos caridosos. A caridade não só no seu aspecto financeiro, mas também no seu aspecto emocional de ajuda, né? Tá claro aí? Então, vamos ter, né, temos o dever de termos amor dentro de nós, na sua essência, como Jesus exemplificou lá atrás, e caridosos como Jesus foi, a exemplo de Jesus, tá? Aí, essa imagem linda dele conversando com as crianças. Eu gosto muito de imagens onde Jesus está com as pessoas, está conversando, está ensinando. Isso nos estimula mais a aprender sobre ele, sobre o Evangelho. E aí, perguntas? Vamos ver aqui, que eu não sei porque que o meu não está abrindo, vou reduzindo. Eu acho que Jesus quis dizer que não julga ninguém. Também, Jesus não julga ninguém. A lei do amor é leve. A lei do amor é leve. Tá? O amor, ele é leve no exemplo de Jesus. Jesus era só o amor. Então, é esse amor que a gente tem que seguir, né? Não aquele amor que a gente acha que a gente sente, que é aquele amor com posse, né? Que às vezes a gente acredita que está certo. Então, às vezes a gente tem que colocar a cabeça na consciência e pensar, será que de fato, quão certo eu estou, né? Mas a gente vai chegar lá. Eu não tenho dúvidas disso, que a gente vai conseguir chegar lá, sim, aos pouquinhos, tá? Vou seguindo aqui, tá, gente? No livro O Consolador, de Emmanuel também, ele diz o seguinte sobre Jesus. Ele é o enviado de Deus
Ele foi a representação do Pai junto do rebanho de filhos transviados do seu amor e de sua sabedoria, cuja tutela lhe foi confiada nas ordenações sagradas da vida do infinito. Ou seja, Deus falou assim para Jesus: você vai até lá e você vai ser o exemplo das minhas leis. Você vai ser o exemplo. Você vai falar, você vai dizer em parábolas, mas você vai ser o exemplo. Você vai praticar as minhas leis. Você não vai só falar. Não vai ter interferência nenhuma entre as minhas leis e você, como aconteceu com Moisés, né? Que ele interpretou as leis conforme a sua personificação, né? A personificação de Moisés. Então, Jesus, ele é o tutelado de Deus, tá? Então, isso está no Consolador, na questão 283. Tem um tópico nesse livro, gente, um capítulo que fala de Jesus. Se vocês quiserem ler, é bem bacana. Tem, acho que umas 6 ou 7 perguntas sobre Jesus e esclarece bastante sobre o que a gente pensa, sobre o anticristo, e é bem legal. Se vocês quiserem ler, é o capítulo de Jesus, dentro desse livro do Consolador, tá bom? Então, enviado de Deus, vamos seguindo. E aí, a gente fala, tudo está sobre a tutela de Jesus. A miséria, as bombas, a raiva, a união, a caridade, as guerras, o companheirismo, a alegria, o amor. Nada do que façamos, da pequena coisa à coisa maior, ao gigante, que Jesus não saiba. Então, toda vez que formos tomar alguma atitude, que formos repensar as nossas ações, tenham em mente o exemplo de Jesus. Vamos seguindo aqui, que já está acabando. Na questão 625, no Livro dos Espíritos, fala o seguinte: qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? Quem, gente? Quem? Quem vocês acham que é? Coloquem aí no chat. Jesus, né? Ele é um modelo, ele é o nosso modelo único de ser humano perfeito. Não é o Mário, não é o Antônio, não é o João, não é o Ernesto, não é a Maria, a Joana. Jesus, tá? Jesus é para o homem o tipo de perfeição moral que a humanidade pode aspirar na Terra. Ou seja, exemplo de moralidade é Jesus. Exemplo de intelectualidade é Jesus. Exemplo de inteligência é Jesus. Tá? Deus o oferece a nós como o modelo mais perfeito, e a doutrina que ele ensinou é a expressão mais pura de sua lei, porque ele foi animado pelo Espírito Divino e o ser mais puro que apareceu no chão. Ou seja, Deus criou Jesus e Jesus veio sob sua tutela e exemplo. Então aqui, Deus o oferece a nós como o modelo mais perfeito. Não tem contra fatos, não há argumentos. Não são as nossas correntinhas, os nossos penduricalhos, que são exemplos perfeitos. É Jesus. Tá? Dúvidas? Vamos ver aqui.
Jesus, isso aí. Eita, que eu vou apertar nesse questionário, viu, Miguel? Vou apertar eles, ó, daquele jeito. Vamos seguindo aqui, gente, que a gente já está encerrando, tá? Então, a gente fala aqui, continua com Jesus, com Cristo. Se me amais, guardai os meus mandamentos, né? E eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco o Espírito de verdade. Isso está em João, capítulo 14, versículo de 15 a 17. Então, o que ele diz aqui? Guarde os meus mandamentos, guarde o meu evangelho dentro de você. Guarde. Que eu vou trazer para você um consolador. Um consolador que vai te falar o porquê das coisas. Quando, porquê, onde, tá? E aí vem esse consolador que está dito em João, quando João conversou com Jesus. O Espiritismo realiza o que Jesus disse do Consolador prometido. Conhecimento das coisas, fazendo que o homem saiba de onde vem, para onde vai e por que está na terra. Atrai para os verdadeiros princípios da lei de Deus e consola pela fé e pela segurança. Ou seja, o Consolador prometido que Jesus disse é o Espiritismo. Por quê? Porque Jesus é pautado no Evangelho, né? E o Espiritismo veio trazendo a prática de como fazer, quando, por quê, onde, né? Então ele veio trazendo essa prática, essas questões, veio questionando, veio trazendo a ciência, veio trazendo a filosofia. Por isso que ele fala que é a boa nova, né? E aí ele diz o seguinte, Jesus diz o seguinte: ouçam os que têm ouvidos para ouvir e olhos de ver. O que vocês entendem quando Jesus fala isso? Falem para mim aí no chat. O que vocês entendem? Que eu quero ver. Quando ouçam os que têm ouvidos para ouvir e olhos de ver. Vamos ver aqui o que vocês me dizem no chat. Sem dó, Miguel, sem dó. Vai com calma no que é verdade. E aí, o que vocês me dizem quando Jesus fala, ouçam os que têm ouvidos para ouvir e olhos de ver? Não julgar. Quem mais? Quem dá mais? Vamos lá, gente. Acorda todo mundo aí. Nada de dormir. Para aqueles que estão aptos a entender a doutrina naquele momento. Vamos lá. É a compreensão, é o amor. Então, o que ele diz aqui? Tá? O que Jesus quer dizer? Espiritismo vem abrir os olhos e os ouvidos, atribuindo causa justa e fim útil a todas as dores. Ou seja, ele vem falando para você por que você está sofrendo. Ele vem falando para ti por que está acontecendo A, B ou C dentro da sua vida, né? Ele vem te trazendo as respostas para as perguntas com as quais a gente fala, nossa, mas por que comigo aconteceu isso? Por que eu estou merecendo isso? E aí o Espiritismo vem trazer a abertura desse olhar para que a gente pare de olhar assim e tenha um amplo movimento, né, de 360 graus, para que a gente entenda que, de fato, a gente não olha apenas para a fotografia do agora, para que a gente tenha uma leitura da fotografia do todo.
Porque a gente não pode esquecer que nós estamos, que nem eu estou mulher, né? Na próxima eu posso vir homem, na outra posso voltar mulher. Então, eu estou mulher, eu estou criança, eu estou idoso, né? E em resumo, Cristo, que trouxe o Evangelho. Ponto. Ele é o Consolador, ok? O Consolador é Cristo através do Evangelho, da sua exemplificação. E aí a gente vem com o Espiritismo, que é o Consolador prometido. Por que que ele é o Consolador prometido, que a gente conversou lá atrás? Porque ele fala para a gente de onde a gente veio, para onde a gente vai, por que está acontecendo isso, porque não deveria estar acontecendo antes, porque vai acontecer depois, né? Porque sofremos, porque ficamos felizes, porque somos orgulhosos ou egoístas, tá? Então, tenham isso na mente de vocês aí, para vocês absorverem um pouco essa semana da aula de hoje, tá? E em resumo, eu quero saber se vocês têm dúvidas. Vamos ver. Compreensão. Jesus quis dizer não julgar os próximos, jamais julgar. É isso aí. Vamos lá. Gente, então eu termino a nossa aula com um slide que eu havia colocado anteriormente, antes de falarmos de Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Obrigada a todos vocês. Uma excelente semana, uma ótima noite. Fiquem todos com Deus. E Miguel, é contigo. E aí, pessoal, como todos estão? Vão dormir um pouquinho mais consolados hoje, mas pode ter certeza que eu acredito que tranquilo ninguém vai ficar, viu? Porque cada aula que a gente vai tendo, vai assimilando todos esses ensinamentos, a nossa responsabilidade aumenta, né? Então, é mais luz que a gente vai ganhando dentro de uma floresta aí, que vai trazendo para a gente mais condições de enfrentar cada desafio, né? Mas vamos lá, pessoal. Vamos lá, todo mundo abrindo as câmeras aí, quem quiser. Alguém quer fazer a prece final hoje? Alguém quer se prontificar? Fique à vontade. Saiba que a prece ela não precisa ser uma prece já formada, tem que ser do fundo do coração, não precisa ser extensa, desde que venha do fundo da nossa alma. Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Então vamos lá. Então a gente faz hoje. Vamos aí, caso alguém queira a próxima semana, tá bom? Então vamos fechar os nossos olhos, agradecer a Deus por mais essa oportunidade de estarmos reunidos. Essa excelente aula que estivemos hoje junto com os nossos colegas, com os nossos educadores, com nossos instrutores espirituais. Agradecemos a Deus e a Jesus. E assim, em pensamento, fazemos as nossas vibrações de amor, por muita paz, a todo o nosso planeta. O nosso planeta pode estar nesse momento sendo cercado por uma luz que higieniza a todos os lares, todas as casas, possa trazer o bálsamo necessário para todos os povos que sofrem perseguições, possam trazer aquele conforto àqueles irmãos que não têm um lar, aqueles irmãos que passam fome, aqueles irmãos que estão necessitados de um pouco do seu auxílio, que Jesus possa entrar na casa de cada um de nós,
abençoar as nossas famílias, possa envolver os doentes, aqueles desesperados, os que tentam abreviar a vida. Podemos também vibrar pelos nossos familiares, nossos parentes e amigos. Vibramos pelo nosso trabalho, por todos os colaboradores, todos aqueles de uma forma ou de outra contribuem. Sabemos que vivemos no mundo material, então necessitamos do nosso trabalho, para ao final do mês ter o nosso merecimento e, dentro do necessário, buscarmos a nossa evolução. Vibramos também por todos aqueles que sofrem de acordo com o seu ensinamento, aqueles que ainda não puderam despertar para a verdade, aqueles que ainda que se encontram sem olhos de ver, sem ouvidos de escutar, que ainda não puderam despertar para o amor de Jesus, para os seus ensinamentos. Esses também estão sendo amparados e serão consolados, assim que buscarem o auxílio do plano maior. Então, assim, vamos finalizando esta prática de hoje, deixando uma vibração especial para que o plano maior possa encaminhar aquele irmãozinho que aqui não nos lembramos. Agradecemos a Deus, agradecemos a todos os alunos, aos nossos educadores, aos nossos instrutores, que possamos ter uma semana cheia de bênção, que possamos ter tranquilidade para poder discernir entre as coisas que nós podemos mudar e também ter a paciência e a resignação naquelas coisas que não competem a nós. Temos que saber que cada um está no seu grau de evolução. E assim, então, vamos pedindo permissão ao plano maior para finalizar esta prática no plano material, pois sabemos que a sala de aula continuará no plano espiritual. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. E aí, pessoal,